Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo no nosso canal. Nossa personagem de hoje é contemporânea, muito amada e muito conhecida, Elizabeth II. Nascida Elizabeth Alexandra Mary, foi rainha do Reino Unido e dos Reinos da Comunidade de Nações de 1952 até sua morte em 2022. Ela reinou em 32 estados independentes durante a sua vida, 14 dos quais até a data da sua morte. Foi igualmente chefe da Cromwell, uma grande organização governamental composta por 53 países independentes, sendo também a primeira monarca feminina soberana da Casa de Windsor, governadora suprema da Igreja da Inglaterra e comandante suprema das Forças Armadas do Reino Unido. Em alguns de seus outros estados soberanos, possuía o título de defensora da fé. O papel político da rainha abrangeu grandes áreas com funções constitucionais significativas, sendo representante ativa da sua nação perante o mundo, com uma popularidade pessoal que a tornou um ícone notável que remete à cultura britânica. Mas antes de mergulharmos na história da nossa eterna Betinha, eu peço seu like, ative o seu sininho, se inscreva, maratone, compartilhe, deixe o seu comentário. Eu conto com sua ajuda e a sua colaboração para desenvolver o meu trabalho. Vamos à história. Nasceu em Londres no dia 21 de abril de 1926, de cesariana, às 2h40 da manhã, em Mayfair, Londres. Era filha de Albert Frederick Arthur George, o Duque de York, e de Lady Elizabeth Bowes-Lyon. Quando Elizabeth nasceu, o rei era George V e seu pai, o Duque de York, era o segundo na linha de sucessão. Foi nomeada Elizabeth em homenagem à mãe, Alexandra, como a bisavó paterna falecida 6 meses antes, e Mary como a avó paterna. Em família, era chamada de Lilibet. Apesar do seu nascimento ter gerado grande interesse público, não era esperado que se tornasse rainha, uma vez que o príncipe de Gales ainda era jovem e muitos presumiam que se casaria e teria filhos. George V, seu avô, adorava, e as visitas de Elizabeth foram creditadas pela imprensa e pelos biógrafos como um dos fatores que ajudaram na sua recuperação durante uma série de doenças em 1929. A sua única irmã, Margaret, nasceu 4 anos depois. As duas princesas foram educadas em casa sob a supervisão da sua mãe. As aulas concentravam-se em história, línguas, literatura e música. Desde a infância, era notória a paixão de Elizabeth por cavalos e cachorros, a sua disposição metódica e a sua atitude de responsabilidade. Em 1936, com a morte do seu avô, ascende ao trono seu tio, Eduardo VIII, que abdicou antes de um ano para se casar com uma norte-americana divorciada, Wallis Simpson. Esses acontecimentos levaram ao trono o rei George VI, seu pai, que assumiu em 11 de dezembro de 1936. Com 10 anos, Elizabeth torna-se a primeira na linha sucessória ao trono inglês. O Reino Unido entrou na Segunda Guerra Mundial em setembro de 1939. Durante a guerra, Londres foi alvo frequente de bombardeios aéreos e muitas das crianças londrinas foram evacuadas. Lord Douglas Haig sugeriu que as duas princesas fossem evacuadas para o Canadá, o que foi rejeitado pela rainha, que declarou, abre aspas, as crianças não vão sem mim. Eu não vou partir sem o rei. E o rei
nunca partirá. Fecha aspas. Com a aproximação dos 18 anos, a lei foi alterada para que pudesse atuar como uma das 5 conselheiras de Estado, caso seu pai ficasse incapacitado ou estivesse no exterior. Juntou-se ao Serviço Territorial Auxiliar em fevereiro de 1945, como segunda subalterna honorária. Treinou como motorista e mecânica, sendo promovida a comandante júnior honorária em julho. No final da guerra, no dia da vitória na Europa, as princesas misturaram-se anonimamente com as multidões, celebrando nas ruas de Londres. Conheceu o futuro marido, príncipe Philip da Grécia e Dinamarca, em 1934 e depois voltou a encontrá-lo em 1937. Elizabeth, então com apenas 13 anos de idade, afirmou que se havia apaixonado por ele e começaram a trocar cartas. Eram primos de segundo grau. A princesa Elizabeth fez a sua primeira viagem internacional em 1947, acompanhando os pais pelo sul da África. Durante a viagem, numa transmissão para toda a comunidade britânica, no seu aniversário de 21 anos, fez esta promessa, abre aspas, eu declaro diante de vocês que toda a minha vida, seja ela longa ou curta, será dedicada ao serviço e ao serviço da nossa grande família imperial, a qual todos nós pertencemos. Fecha aspas. O noivado foi anunciado oficialmente em 9 de julho de 1947. Antes do casamento, Philip renunciou aos títulos gregos e dinamarqueses, convertendo-se para o anglicanismo e adotando o estilo de tenente Philip Mountbatten, tomando o sobrenome da família britânica da sua mãe. Pouco antes do casamento, foi feito Duque de Edimburgo, recebendo o estilo de Sua Alteza Real. O casamento não ocorreu sem controvérsias, uma vez que Philip não tinha boa situação financeira, era estrangeiro e suas irmãs casadas com alemães com ligações com o partido alemão. Era um príncipe sem casa ou reino. Casaram-se na abadia de Westminster a 20 de novembro de 1947. Elizabeth deu à luz seu primeiro filho, o príncipe Charles, em 14 de novembro de 1948. Um mês depois, o rei emitiu cartas patentes permitindo que os filhos deles usassem o estilo e título de príncipe e princesa, que de contrário não teriam direito, já que o seu pai não era um príncipe. A segunda criança, a princesa Anne, nasceu em 1950. A saúde do rei George foi piorando ao longo de 1951, tendo Elizabeth o representado em vários eventos públicos. No início de 1952, Elizabeth e Philip partiram em uma viagem pela Austrália e Nova Zelândia, no caminho parando no Quênia. Em 6 de fevereiro, quando o casal voltou para sua casa queniana, depois de ter passado a noite em um hotel, chegou a notícia da morte do rei. Philip contou a notícia à nova rainha. Perguntada sobre qual nome régio ela gostaria de usar como a nova monarca, respondeu: meu próprio, é claro. Qual outro? Ela foi proclamada rainha por seus reinos e o séquito real voltou para o Reino Unido. Com a sua ascensão, parecia provável que a casa real passasse a ter o nome do seu marido, transformando-se na Casa Mountbatten, seguindo a tradição da esposa assumir o sobrenome do marido após o casamento. Em 9 de abril de 1952, Elizabeth publicou uma declaração
dizendo que Windsor continuaria a ser o nome da casa. Philip reclamou: "Sou o único homem no país que não pode dar seu nome aos próprios filhos." Em 1960, o sobrenome Mountbatten Windsor foi adotado para os descendentes de linhagem masculina de Philip e Elizabeth, que não possuíssem títulos reais. A coroação ocorreu normalmente, como planejado, no dia 2 de junho de 1953. A cerimônia na abadia de Westminster foi televisionada pela primeira vez, com exceção da parte da unção e da comunhão. Seu vestido de coroação, seguindo suas instruções, foi bordado com os emblemas florais dos países da Cromwell. Durante sua vida, testemunhou a contínua transformação do Império Britânico na Commonwealth das Nações. Na época de sua ascensão, em 1952, seu papel como chefe de Estado de vários estados independentes já estava estabelecido. Ela se transformou na primeira monarca da Austrália e Nova Zelândia a visitar essas nações. Foi acusada de ser uma rainha fora de sintonia e sofreu críticas no início do seu reinado. Os conservadores adotaram um mecanismo formal para as eleições de um líder somente em 1965, aliviando assim Elizabeth de mais essa obrigação. 2 anos depois, apenas em sua função de rainha do Canadá, ela revisitou os Estados Unidos e o Canadá, descobrindo ao desembarcar em St. John's, Terra Nova e Labrador, que estava grávida do seu terceiro filho. Antes de uma viagem em 1964 por partes de Quebec, a imprensa relatou que extremistas dentro do movimento pela independência de Quebec estavam planejando um atentado contra a rainha. Nenhum atentado ocorreu, porém estourou um tumulto enquanto Elizabeth estava em Montreal. Foi salientada sua calma e coragem diante da violência. Visitou o Brasil em 1968, durante 11 dias, como parte de um programa de integração econômica com a América Latina. As gravidezes em 1959 e 1963 dos príncipes Andrew e Edward foram as únicas ocasiões durante seu reinado em que ela não realizou a cerimônia de abertura do parlamento. Além de realizar cerimônias tradicionais, ela também criou novas práticas. As décadas de 1960 e 1970 viram a descolonização da África e do Caribe. Mais de 20 países ganharam sua independência do Reino Unido como parte de uma transição planejada para um governo autônomo. A Grã-Bretanha, com seu antigo império, enfraqueceu. O governo britânico procurou entrar na Comunidade Europeia, uma meta alcançada em 1973. Elizabeth viajou pela Iugoslávia em outubro de 1972, tornando-se a primeira monarca britânica a visitar um país comunista. Comemorou em 1977 o jubileu de prata de sua ascensão. Festas e eventos ocorreram por toda Cornwall, muitos coincidindo com suas viagens pela Grã-Bretanha e seus outros reinos. As celebrações reafirmaram a popularidade da rainha, apesar da cobertura negativa, praticamente coincidente da imprensa, da separação da princesa Margaret de seu marido. Os grandes golpes aconteceram. O primeiro foi a descoberta que Anthony Blunt, ex-agrimensor real, era um espião comunista. O segundo foi a morte de Louise Mountbatten, provocada pelo IRA. 6 semanas antes do casamento do príncipe Charles, o herdeiro do trono, e Lady Diana Spencer,
6 tiros foram disparados em Elizabeth a curta distância enquanto ela cavalgava pelo demol. A polícia mais tarde descobriu que os tiros eram de festim. O atacante, de 17 anos, foi sentenciado a 5 anos de prisão, porém foi solto depois de 3. Em 14 de outubro de 1981, a rainha estava de visita à Nova Zelândia e, enquanto em um automóvel, Christopher John Lewis, de 17 anos, pegou numa espingarda e apontou para a rainha. O disparo falhou. Christopher John Lewis continuou a planejar ataques à família real, mas nunca foi condenado por traição ou tentativa. Morreu na prisão em 1997. Entre abril e setembro de 1982, permaneceu ansiosa e ao mesmo tempo orgulhosa de seu filho, príncipe Andrew, que estava servindo nas forças britânicas durante a Guerra das Malvinas. No dia 9 de julho, ela acordou em seu quarto no Palácio de Buckingham e descobriu um intruso, Michael Fagan, no mesmo aposento, permanecendo calma e através de 2 chamadas para a central de polícia do palácio, conversou com Fagan, enquanto ele sentava-se na beirada de sua cama até a ajuda chegar. Ficou brava quando sua administração não informou sobre a invasão de Granada a um de seus reinos caribenhos. O grande interesse da mídia nas opiniões e vida particular da família real durante a década de 80 levou a uma série de histórias sensacionalistas na imprensa. Kevin Mackenzie, editor do The Sun, disse à sua equipe, abre aspas, dei-me um respingo das reais no domingo para a segunda. Não se preocupem se não for verdade, contanto que não haja muito alarde sobre isso depois. Fecha aspas. O editor Donald Trelford escreveu em 21 de setembro de 1986. A novela real chegou em tal nível de interesse público que a fronteira entre fato e ficção perdeu-se de vista. Não é apenas que alguns jornais não checam seus fatos ou aceitam negativas, eles não ligam se as histórias são verdadeiras ou não. Margaret Thatcher, por muitos anos primeira-ministra da Inglaterra, conhecida como a Dama de Ferro, transmitiu sua admiração pessoal por Elizabeth e depois ela ter sido substituída como primeira-ministra por John Major, a rainha entregou a ela 2 honras como presente pessoal, a nomeação, a Ordem de Mérito e a Ordem da Jarreteira. O ex-primeiro-ministro canadense Brian Mulroney disse que a rainha foi a força de bastidores para encerrar o apartheid na África do Sul. Logo depois do fim da Guerra do Golfo, em 1991, se tornou a primeira monarca britânica a discursar para uma sessão conjunta do Congresso dos Estados Unidos. Em um discurso no dia 24 de novembro de 1992, para marcar os 40 anos de sua ascensão, chamou 1992 de seu ano horribilis, significando ano horrível. Em março, seu segundo filho, príncipe Andrew, se separou de sua esposa, Sarah Ferguson. Em abril, sua filha Anne, princesa real, divorciou-se do seu marido, Mark Phillips. Durante uma visita oficial à Alemanha em outubro, manifestantes em Dresden jogaram ovos nela e, em novembro, um grande incêndio atingiu o castelo de Windsor. A monarquia passou a sofrer críticas cada vez maiores e escrutínio público. Elizabeth afirmou em um discurso excepcionalmente pessoal que qualquer instituição deve esperar críticas, porém sugeriu que isso fosse feito com um toque de humor, gentileza e compreensão. John Major anunciou 2 dias depois reformas nas finanças reais, incluindo que a rainha
passasse a pagar imposto de renda pela primeira vez em 1993. Não foi à toa que Elizabeth considerou um ano horrível. Charles, o príncipe de Gales, e a esposa, a princesa Diana, se separaram formalmente em dezembro. O ano terminou com Elizabeth processando o The Sun por violação de direitos autorais quando o jornal publicou o texto de sua mensagem anual de Natal 2 dias antes da transmissão. A publicação foi forçada a pagar as despesas legais da rainha e a doar 200 mil libras para a caridade. As revelações públicas sobre os detalhes do casamento de Charles e Diana continuaram nos anos seguintes, abalando a monarquia. Elizabeth escreveu a Charles e Diana em dezembro de 1995, dizendo que o divórcio era algo desejável. Ocorreu a morte de Diana, princesa de Gales, no dia 31 de agosto de 1997, um ano depois do divórcio. A rainha estava de férias com seus filhos e netos no castelo de Balmoral. Elizabeth e Philip os levaram naquela manhã, os netos William e Harry, os filhos de Diana, à igreja. Depois dessa única aparição pública, a rainha e o duque blindaram seus netos por 5 dias do enorme interesse da imprensa, permanecendo em Balmoral. O povo britânico ficou consternado pela reclusão da família real e pelo silêncio da rainha. Pressionada pela reação hostil, Elizabeth concordou com uma transmissão ao vivo para o mundo, ao voltar para Londres em 5 de setembro, um dia antes do funeral. Na transmissão, ela expressou admiração por Diana e seus sentimentos como avó pelos netos William e Harry. Grande parte da hostilidade pública desapareceu de imediato. Celebrou, em 2002, seu jubileu de ouro. Sua irmã e mãe morreram em fevereiro e março, respectivamente. Apesar de sempre ter gozado de boa saúde, ela realizou uma laparoscopia nos joelhos em 2003. Em outubro de 2006, sofreu por causa de dores musculares nas costas que a estavam incomodando, deixando de comparecer a alguns compromissos. A rainha fez a primeira visita oficial de um monarca britânico à República da Irlanda em maio de 2011. As autoridades irlandesas desmantelaram um atentado que visava ceifar a sua vida. Donald Billings foi condenada a 8 anos e meio de cadeia por ameaça com explosivos. A rainha também foi à Austrália em outubro de 2011, sua 16ª visita desde 1954. Foi chamada a viagem de despedida pela imprensa por causa da sua idade avançada. O jubileu de diamante de Elizabeth comemorou seus 60 anos como rainha, com celebrações em todos os seus reinos. Em uma mensagem disseminada pelo Palácio de Buckingham, ela declarou: "Neste ano especial, enquanto eu me dedico ao seu serviço novamente, espero que todos nos lembremos do poder da união e da força da família, da amizade e da boa vizinhança. Também espero que este ano do jubileu se torne um tempo para agradecer pelos grandes avanços que foram feitos desde 1952 e olhar para o futuro com a cabeça clara e o coração quente." Em setembro, Elizabeth e seu marido comemoraram seu aniversário de casamento de safira azul, 65 anos de matrimônio. O ministro das Relações Exteriores, William Hague, anunciou que a parte localizada no vértice sul do território da Antártica Britânica foi renomeado Ilhas da Rainha Elizabeth, em sua homenagem. A rainha abriu as Olimpíadas de Verão de 2012 em 27 de julho e as Paraolimpíadas em 29 de agosto em Londres, tornando-se a primeira chefe de Estado a abrir 2 Jogos Olímpicos em 2 países diferentes.
Para os Jogos de Londres, interpretou a si mesma em um curta-metragem, parte da cerimônia da abertura, junto com o ator Daniel Craig, como James Bond. Em 4 de abril de 2013, ela recebeu um prêmio BAFTA, honorário por sua patronagem à indústria do cinema, sendo chamado na cerimônia de a mais memorável Bond Girl até hoje. Por causa de sua idade avançada e a necessidade de limitar suas viagens, foi representada em várias reuniões e eventos por seu filho e herdeiro Charles. Superou sua tataravó, a Rainha Vitória, em número de anos de reinado em 21 de dezembro de 2007 e se tornou a monarca de maior longevidade e a de reinado mais longo da história do Reino Unido, em 9 de setembro de 2015. Ela se tornou a mais antiga monarca depois que o rei Abdullah da Arábia Saudita morreu em 23 de janeiro de 2015. Mais tarde, se tornou a monarca-chefe de Estado mais antigo e a mais antiga chefe de Estado. Em 6 de fevereiro de 2017, ela se tornou a primeira monarca britânica a comemorar um jubileu de safira. E em 20 de novembro, ela foi a primeira monarca a celebrar um aniversário de casamento de platina. Era esperado que a proporção de deveres oficiais realizadas pelo então príncipe Charles em nome da rainha aumentasse enquanto Elizabeth diminuía seus compromissos. Philip se aposentou dos deveres reais como consorte em agosto de 2017. O príncipe Philip morreu em 9 de abril de 2021, após 73 anos de casamento, tornando Elizabeth a primeira monarca britânica a reinar como viúva desde a Rainha Vitória. E comentou, em particular, que sua morte deixou um enorme vazio. Em sua transmissão de Natal daquele ano, prestou uma homenagem pessoal ao seu amado Philip, dizendo: aquele brilho, malicioso e inquisitivo, foi tanto quanto brilhante no final, como quando eu o vi pela primeira vez. Em outubro de 2021, ela começou a usar uma bengala durante compromissos públicos. Após uma noite no hospital em 20 de outubro, suas visitas previamente agendadas e o Serviço Nacional de Lembrança de 2021 foram cancelados por motivo de saúde. No dia 25 de dezembro, um jovem de 19 anos invadiu o castelo de Windsor, mascarado com capuz, dizendo que mataria a rainha por vingança. Foi capturado e encaminhado para um hospital psiquiátrico. O jubileu de platina de Elizabeth II começou em 6 de fevereiro de 2022, marcando 70 anos desde que ela ascendeu ao trono. Na véspera da data, ela realizou uma recepção na Centennial House para aposentados membros locais do Instituto da Mulher e voluntários de caridade. Em sua mensagem do dia da Ascensão, Elizabeth renovou seu compromisso com uma vida de serviço público que ela havia feito originalmente em 1947. Esteve presente no serviço de ação de graças pelo príncipe Philip na abadia de Westminster em 29 de março. Ela perdeu a abertura estadual do parlamento em maio pela primeira vez em 59 anos. Na sua ausência, o parlamento foi aberto pelo então príncipe de Gales, Charles, e pelo então duque de Cambridge, William, como conselheiros de Estado. Durante as celebrações do Jubileu de Platina, foi em grande parte confinada a aparições nas sacadas e perdeu o Serviço Nacional de Ação de Graças para o concerto do Jubileu. 2 dias antes de seu falecimento, em 6 de setembro de 2022, ela nomeou sua 15ª primeira-ministra britânica, Liz Truss, no castelo de Balmoral, na Escócia. Essa nomeação foi a primeira e única vez que ela realizou fora do Palácio de Buckingham. Em 8 de setembro de 2022,
o Palácio de Buckingham anunciou que a rainha estava sob supervisão médica no castelo de Balmoral, após os médicos expressarem preocupações com a saúde de Sua Majestade. Os 4 filhos da rainha, juntamente com suas noras, assim como seus netos, viajaram para ficarem com ela. Ela morreu às 15h10 no horário britânico, com sua morte sendo anunciada ao público às 18h30. A resposta à sua morte ficou conhecida como Operação London Bridge. O luto oficial foi anunciado. A causa da morte foi registrada no atestado de óbito como velhice. No dia 12 de setembro, o caixão de Elizabeth foi carregado pela Royal Mall em uma procissão até a Catedral de Santo Egídio, onde a coroa da Escócia foi colocada nele. Seu caixão ficou em repouso na catedral por 24 horas, durante as quais cerca de 33.000 pessoas passaram pelo caixão. Foi levado de avião para Londres. Em 14 de setembro, seu caixão foi levado em uma procissão militar do Palácio de Buckingham para o Westminster Central Hall, onde permaneceu por 4 dias. Em 16 de setembro, os filhos de Elizabeth fizeram uma vigília ao redor de seu caixão e no dia seguinte, seus 8 netos fizeram o mesmo. A conhecida Vigília dos Príncipes. O funeral de Estado foi realizado na Abadia de Westminster em 19 de setembro. O dia foi declarado feriado em vários países da Commonwealth. Em Windsor, ocorreu uma procissão final envolvendo 1.000 militares, que foi testemunhada por 97.000 pessoas. O pônei de Elizabeth e 2 corgis reais, a raça de cães que ela criava desde o primeiro cão que ganhou do seu pai aos 9 anos de idade, estavam ao lado da procissão. Foi enterrada ao lado do seu amado Philip na capela memorial do rei George VI, em uma cerimônia privada, com a presença de seus familiares mais próximos, uma vez que raramente concedia entrevistas, pouco se sabe sobre as suas opiniões pessoais. Como monarca constitucional, não expressava suas próprias opiniões políticas de maneira pública. A rainha tinha um grande sentimento de dever cívico e religioso e levava muito a sério o juramento da coroação. Além do papel religioso oficial, como governadora suprema da estabelecida Igreja Anglicana, cultuava pessoalmente tanto com essa igreja como com a Igreja da Escócia. Demonstrou apoio a diálogos interreligiosos com líderes de outras igrejas e religiões, incluindo 5 papas. Uma nota pessoal sobre a sua fé frequentemente aparecia nas suas transmissões anuais da mensagem real de Natal para toda a Commonwealth. A rainha era patrona de mais de 600 organizações e instituições de caridade. Foram ocasionalmente testemunhadas cenas de uma vida caseira, relaxada e informal. Na década de 1950, como uma jovem mulher no início do seu reinado, Elizabeth era representada como uma glamurosa rainha de contos de fadas. Era uma época de esperanças, um período de progresso e realizações, anunciando uma nova era elisabetana. No entanto, ao longo da década de 1980, aumentaram as críticas contra a família real, ao mesmo tempo que as vidas pessoais de Elizabeth e seus filhos passaram a ser escrutinadas. A sua popularidade chegou ao ponto mais baixo na década de 1990. O descontentamento com a monarquia alcançou o ponto mais alto com a morte de Diana, a princesa de Gales, bem como o apoio geral à monarquia tenha se recuperado após sua transmissão ao vivo pela televisão para o mundo, 5 dias após a morte de Diana. Embora não seja tão universal quanto antes, várias pesquisas sugeriram que a popularidade da monarquia permaneceu alta no Reino Unido durante o reinado de Elizabeth, permanecendo particularmente forte. A partir de 2021, ela permaneceu a terceira mulher mais admirada do mundo,
Foi a chefe de estado mais viajada de toda a história. A primeira viagem como monarca foi em novembro de 1953, uma visita de 2 dias ao Panamá, e a última foi em junho de 2015, quando esteve 3 dias na Alemanha, delegando esta tarefa depois ao filho Charles. Mantinha vários títulos e posições honorárias por toda a Commonwealth, era soberana de muitas ordens e recebeu honrarias e prêmios por todo o mundo. Em cada um dos seus reinos possuía um título distinto, que seguia a mesma fórmula. A prática era inicialmente se dirigir a ela como Vossa Majestade. Aguardo você nos comentários e espero que tenha gostado do vídeo.